Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias e Relatos de Infidelidade. A história de hoje é chocante. Já deixe seu like e vamos ao relato. O cheiro de café queimado ainda me traz de volta para aquela manhã, o sábado mais frio dos meus 30 e poucos anos. Mesmo que o aquecedor estivesse ligado no máximo. 8 anos de fachada, 8 anos construindo uma casa que eu descobri estava apodrecendo por dentro. Eu achava que a gente tinha chegado àquela fase de conforto tedioso que todo mundo falava, o silêncio respeitoso, que vinha depois da paixão explosiva, mas não era silêncio, era vazio, um buraco que ela preenchia com o celular, e eu com horas extras no escritório para não ter que voltar para o quarto onde dormíamos de costas um para o outro separados por um oceano de indiferença. Lembro-me dela, Patrícia deitada na cama, a cortina semiaberta, deixando o sol da manhã cortar o quarto em linhas afiadas, iluminando a poeira que se acumulava sobre a mesa de cabeceira, e a frieza no olhar dela, quando eu tentava iniciar qualquer conversa que não fosse sobre contas ou o cachorro. Eu devia ter notado antes os códigos de acesso que mudavam o celular sempre virado para baixo como se fosse um artefato nuclear, prestes a detonar, e a presença cada vez mais constante de Marcelo, o amigo que eu apresentei, o cara que eu confiei o suficiente para desabafar sobre como o nosso casamento estava esfriando. Que ironia do destino. Ele não estava esfriando, ele estava migrando. Marcelo, o cara das piadas sem graça, o confidente das noites de cerveja no quintal. O mesmo que agora eu percebia que ela olhava com um brilho nos olhos que ela não reservava para mim há pelo menos 2 anos. Desde o dia em que fechamos o negócio do carro novo. O que me quebrou não foi o flagrante em si, não foi a visualização fria da traição física, porque no fundo, meu corpo já sentia a ausência dela há meses. O que me pulverizou, o que fez meu estômago se revirar e o ar faltar nos meus pulmões, foi a chacota. A humilhação que veio nas mensagens que eu encontrei por acaso na manhã de sábado. Ela tinha esquecido o tablet ligado, aberto na conversa do WhatsApp. Um descuido que se transformou na minha sentença de morte emocional. Eu só ia checar o placar do jogo, mas a notificação pulou na tela, um balão de conversa com o nome dele, e uma foto dela rindo, a risada que eu tanto amava, mas que agora era direcionada à minha desgraça. Você viu a desculpa que ele deu para sair da reunião de pais? O coitado disse que precisava arrumar o chuveiro que vazava, e Patrícia respondeu, sem uma pausa, sem um pingo de peso na consciência, com aqueles emojis de carinha chorando de tanto rir, a risada ensurdecedora que eu jamais esqueceria. Ele não suspeita de nada. Aliás, ele acabou de me perguntar se eu queria ir ao cinema na semana que vem. Disse que estava sentindo falta da nossa conexão. A conexão era piada. Eu estava, olhe, trabalhando até tarde, tentando desesperadamente resgatar o que eu achava que era o nosso futuro, enquanto eles trocavam figurinhas sobre a minha patética ingenuidade. Eu era o palhaço, o trouxa que pagava as contas e providenciava o cenário perfeito para os encontros deles. A palavra mais cruel veio de Marcelo. Ele é um bom pagador de boletos, meu amor, mas um péssimo leitor de entrelinhas. Não se preocupe, na segunda eu resolvo isso para você. Ele vai cair do cavalo. Naquele momento, o frio do sábado me invadiu de novo. E não era o clima. Era o gelo da traição que corroía cada célula do meu corpo. Eles tinham um plano, algo para a segunda-feira, algo que ia me fazer cair do cavalo. Yunao Kore, Yunao gritai. Eu apenas fiquei ali absorvendo o veneno. A tela do tablet refletindo meu rosto distorcido, sentindo a urgência de agir, de quebrar o roteiro deles, de transformar a segunda-feira que eles esperavam em algo que jamais poderiam prever. Eles riram muito, mas a piada, eu decidi naquele instante, seria minha. Eu não ia cair do cavalo, eu ia puxar o tapete. O silêncio do sábado foi apenas o prelúdio do que seria o choque da segunda. Eu ia dar a eles a reviravolta que eles nunca esperaram. O que me manteve vivo entre o sábado de manhã e o final daquele domingo de sol cínico não foi a esperança, mas a mais pura e fria raiva racionalizada. Eu não podia desmoronar. Eu era um bloco de gelo em movimento, cada músculo do meu rosto treinado para não revelar o abismo que se abrira sob meus pés. Patrícia voltou para casa no sábado à tarde, com a mesma leveza de sempre, um cheiro discreto de perfume, que não era o dela,
mas que eu fingi não notar carregando sacolas de supermercado, e a desfaçatez de quem havia acabado de salvar o mundo. Ela me beijou na bochecha, um contato seco, protocolar, e perguntou sobre o chuveiro, a mesma piada interna que eles tinham usado para me humilhar. Conseguiu consertar o vazamento, meu amor? Fiquei preocupada. O meu estômago contraiu. Um nó de náusea que subiu até a garganta. Eu olhei para aqueles olhos castanhos, que um dia foram meu refúgio, e vi apenas a superfície polida de uma atriz perfeita. Sim, resolvi. Eu menti. A voz surpreendentemente firme. Era mais simples do que eu pensava. Era mesmo simples. A mentira era o vazamento. E eu estava prestes a arrancar o encanamento inteiro. Eu precisava de mais do que a captura de tela na minha mente. Eu precisava de provas materiais para aniquilar qualquer defesa que ela ou Marcelo pudessem montar. Naquela noite, depois que Patrícia apagou na cama, o sono dos justos concedido apenas aos desprovidos de culpa, e eu me levantei. O laptop dele estava na mesa do escritório, e eu sabia a senha. Não precisei revirar arquivos obscuros. A traição moderna deixa um rastro digital meticuloso. E eles eram descuidados porque eram arrogantes. Eu abri as faturas do cartão de crédito corporativo que ele usava para despesas de consultoria. Ali estavam elas, as pequenas mordidas na minha vida financeira. Jantares em restaurantes que ela dizia frequentar com amigas, hospedagens em hotéis boutique, fora da cidade. Coincidentemente, em fins de semana, em que Patrícia havia me dito que estava visitando a mãe, doente no interior. Aquela mãe que eu sabia morava a apenas 30 minutos de carro e que nunca estava de fato doente. Os recibos eram cirúrgicos, datados e com localizações que se sobrepunham perfeitamente às desculpas dela. Eu compilei tudo em um documento discreto, renamido como relatório semanal de orçamento. O mais doentio foi o domingo. O sol batia na janela da cozinha e Patrícia fez panquecas. Ela parecia radiante, excessivamente carinhosa, o tipo de desempenho que ela só entregava quando sentia que precisava compensar a ausência, ou, como eu agora percebia, encobrir a sujeira. Ela falava sobre o futuro, sobre a viagem de férias que faríamos, sobre o curso de culinária que ela queria fazer. Cada palavra era uma facada, um lembrete do quão profundo era o poço da falsidade dela. Eu a observava servir o café, o vapor subindo e turvando levemente a visão. E tudo que eu via era o fantasma de Marcelo sentado na minha cadeira, dividindo as panquecas e rindo de como eu era previsível. Eu não conseguia comer. O cheiro da comida era repugnante. Eu disse que estava com uma forte dor de cabeça. Patrícia, preocupada, me trouxe um copo de água e um comprimido. A preocupação era tão forçada, tão transparente, que quase me fez rir. Ela não estava preocupada comigo, mas com o risco de eu adoecer e estragar a emboscada que eles planejaram para segunda-feira. Ela queria que eu estivesse inteiro, no meu posto de trabalho, para receber o choque frontal que Marcelo prometeu. Passei a tarde de domingo fingindo descansar, mas na verdade eu estava no escritório, ligando para meu advogado sob o pretexto de ser uma chamada de trabalho urgente. Eu expliquei a situação, a dor seca na voz, sem floreios, focando apenas nos fatos e nos documentos que eu havia preparado. O advogado, homem pragmático, me ouviu em silêncio e disse apenas: "Você tem tudo de que precisa. A humilhação deles pode ser sua vantagem legal. Prove a má-fé. A noite de domingo foi a mais longa da minha vida." Eu deitei ao lado dela, sentindo o calor do corpo dela. Um calor que agora me parecia infectado. Eu senti o desejo primário de me afastar, de gritar, de arrancar o cobertor e forçá-la a confessar, mas me conteve. Eu tinha que esperar o momento certo, o horário de pico da humilhação que eles esperavam me infligir. O que seria essa queda do cavalo? Uma carta de divórcio preparada por Marcelo, o consultor financeiro? Uma humilhação pública na minha empresa? Não importava. Eu estava pronto. Eu tinha a data, eu tinha a hora marcada, e eu ia garantir que Patrícia e Marcelo estivessem no lugar que eu escolhi. Um lugar onde a risada deles engasgaria na garganta. A campainha tocou pontualmente às 7h45 da manhã de segunda-feira. Patrícia já estava pronta, vestida para o trabalho, excessivamente elegante, e tomou um susto ao ouvir o som tão cedo. Ela olhou para mim, ligeiramente ansiosa, e eu sorri, um sorriso lento e vazio. "Eu pedi uma entrega, meu amor", eu disse.
me levantando da mesa do café. É algo que vai nos ajudar a ter essa conexão que você tanto sente falta. Ela franziu a testa, confusa. Abri a porta e lá estava o entregador. Não com uma caixa de café ou um arranjo de flores, mas com um envelope pardo, selado, endereçado ao meu nome. Patrícia se aproximou, a curiosidade misturada com o medo subindo à tona. Eu peguei o envelope feche a porta e, sem dizer uma palavra, coloquei o documento sobre a mesa de mármore da cozinha, ao lado do café esfriando. Ela deu um passo, hesitante. O que é isso? A voz dela era um sussurro estranho, perdendo o tom confiante da manhã. Eu não respondi. Apenas abri o envelope e puxei de dentro uma cópia do meu pedido de divórcio, datado de sexta-feira, meticulosamente preenchido e já protocolado. Mas não era apenas isso. Eu tinha anexado o relatório de orçamento, com todas as despesas detalhadas e as coordenadas de GPS dos hotéis. O choque ainda não tinha chegado, mas o prenúncio dele pairava no ar da cozinha. Ela pegou o papel, os olhos correndo sobre as linhas. O nome do advogado em negrito. O quê? O que você está fazendo? Isso é alguma espécie de piada, meu nome? A piada, Patrícia, era você. Eu a observei buscar uma desculpa, buscar a narrativa que ela usava para manipular. Mas eu tirei o tablet, que eu havia reconfigurado, da gaveta, e deslizei-o sobre a mesa, aberto na conversa deles. Eu li tudo, Patrícia. A piada, o chuveiro, a conexão, e o plano de me fazer cair do cavalo hoje. Eu respirei fundo. O controle era absoluto, gélido. Eles riram muito de mim no sábado, Patrícia. Mas a notícia para você e para o Marcelo é que eu não caí do cavalo. Eu o vendi. E adivinhe quem é o novo dono do Aras. O rosto dela perdeu toda a cor, tornando-se uma máscara pálida e horrorizada. Ela estava presa, encurralada na nossa própria cozinha, seu palco de mentiras. Mas o verdadeiro choque e a verdadeira reviravolta ainda estava por vir. E eu sabia que Marcelo também estava prestes a descobrir que sua consultoria de traição acabara de falir. Eu não ia deixar a segunda-feira ser o dia deles. Seria o meu. Eu tinha um último e devastador movimento. O telefone dela tocou na bolsa. Uma notificação de mensagem de Marcelo. Ela nem ousou olhar, seus olhos fixos no meu. Era hora de puxar o tapete debaixo dos pés dele também, não apenas dela. Eu já tinha um encontro marcado com ele, e ela seria minha testemunha. Eu decidi que a risada dele seria a última coisa que eu ouviria antes de fechar essa porta. O jogo não tinha acabado, ele estava apenas começando, e eu estava ganhando de goleada. Ela não podia falar. A respiração estava engasgada na garganta. Um ruído seco e agudo que mal chegava a ser audível acima do zumbido da geladeira. O pavor nos olhos dela era palpável, e eu podia sentir o cheiro do medo, uma acidez estranha, no ar da nossa cozinha limpa e perfeitamente vazia. Ela tentou. Vi a musculatura do rosto dela se contrair, buscando a antiga Patrícia. A atriz que sempre conseguia inverter o roteiro, chorar na hora certa, fazer-me sentir culpado por respirar. Você não tem o direito de fazer isso. Não é o divórcio que te incomoda, é a ideia de que eu estava feliz sem você, não é? A voz dela falhou, mas havia um último resquício de desafio, uma tentativa desesperada de me pintar como um monstro ciumento e controlador. Eu ri. Não foi uma risada alta ou histérica, foi um som de metal raspando, um som que me surpreendeu tanto quanto assustou. Felicidade, Patrícia, vocês estavam rindo. Rindo de mim. Rindo da minha ingenuidade, rindo do homem que pagou as contas por 10 anos, rindo do meu entusiasmo infantil quando eu falava do aumento ou da viagem que iríamos fazer no final do ano. Você não estava buscando felicidade. Você estava buscando desprezo e adrenalina. E Marcelo estava oferecendo isso como um consultor de má qualidade, cobrando em espécie e em horas de luxúria barata. Eu me inclinei sobre a mesa, o envelope pardo agindo como uma fronteira entre o meu futuro e o pântano que ela havia criado. Eu não estou te tirando a felicidade. Estou te tirando o palco. E o Marcelo está prestes a descobrir que o que ele chama de consultoria tem um preço que ele nunca incluiu no orçamento. O telefone dela tocou novamente, e desta vez o toque era mais urgente. Patrícia desviou o olhar para a bolsa, hesitou. E então, com um movimento lento e calculado, eu peguei o celular dela. Vamos ligar para ele, Patrícia. Mas não vamos ligar para que ele te salve. Vamos ligar para que ele atenda a minha chamada de vídeo.
Os olhos dela imploraram. Aquele olhar era novo, sem manipulação, pura súplica. Eu a ignorei, com uma precisão cirúrgica. Destravei o aparelho, a senha. Ainda era a data do nosso aniversário. Uma ironia que agora queimava na minha memória, e abri o chat com Marcelo. A última mensagem dele que ela tinha evitado ler era curta e arrogante. Tudo pronto para a queda do cavalo. Mal posso esperar para saber como ele vai reagir à segunda-feira. Eu deslizei para a chamada de vídeo e liguei para ele. O aparelho de Patrícia começou a vibrar na minha mão. A tensão na cozinha era tão espessa que eu podia mastigá-la. Levaram 3 toques. E então o rosto de Marcelo preencheu a tela. Ele estava em um café de luxo, vestindo um blazer caro e sorrindo. Um sorriso de predador confiante. Amor, já acabou o show, o cavalo caiu. A voz dele era cheia de um deboche insuportável, e ele nem percebeu que o ângulo da câmera estava estranho, que não era Patrícia quem segurava o celular. Eu posicionei a câmera, de modo que ele pudesse ver Patrícia parada ao meu lado, pálida e petrificada. E então, eu ajustei para que ele me visse. Frio, calmo, com um envelope do divórcio estendido na mesa, o sorriso de Marcelo morreu na hora. A expressão dele passou de arrogância para confusão, e então, para o mesmo pavor gelado que estava estampado em Patrícia. Ele engoliu em seco. O quê? O que está acontecendo aí? Patrícia me diz que isso não é o que eu estou pensando. Ele estava falando com ela, ignorando-me, buscando o conforto da cúmplice. Patrícia não conseguia se mexer. Fui eu quem respondeu. A voz perfeitamente modulada, sem elevar o tom, como se estivéssemos discutindo a previsão do tempo. É exatamente o que você está pensando, Marcelo. Ou talvez pior. Você se lembra do Aras que eu vendi? Você era o próximo grande contrato do meu advogado? Não era? Aquele grande negócio imobiliário na Zona Sul que você estava tão confiante em fechar? O cliente chinês que precisava de um consultor discreto e eficaz. O ar no café, do lado dele, parecia ter congelado. Eu podia ver o pânico nos olhos dele, porque aquele era o negócio da vida dele. O pilar de sua consultoria. Como você sabe disso? Patricia contou a ele? Ele a acusou. A lealdade deles evaporando mais rápido do que a água fervente. E o rido novo, aquele som metálico e satisfatório. Patrícia não me contou nada, Marcelo. Ela estava muito ocupada rindo. Eu soube porque, enquanto você estava ocupado me chamando de otário e dando a Patrícia instruções sobre como mentir sobre o meu extrato bancário, eu estava comprando esse contrato. Eu comprei a dívida que garante o colateral da sua transação. E adivinha, o cliente chinês tem um novo consultor. E adivinha quem é o principal concorrente desse cliente na China? Velho amigo meu. Parece que a sua reputação de discrição e eficácia vai ser testada na corte, Marcelo. E o seu cheque de comissão acabou de virar pó. O rosto de Marcelo era uma tela de incredulidade e raiva. Ele se levantou no café, derrubando a cadeira. Seu desgraçado, o que você fez? Você não pode fazer isso legalmente. Posso? E já fiz, eu disse, movendo o celular para que Patrícia estivesse de novo em foco. Sua consultora de traição está aqui para confirmar a reviravolta do mercado. E a propósito, Patrícia, o contrato que Marcelo perdeu era exatamente o valor que o meu advogado estima que cobrirá os custos iniciais do divórcio. O universo, Patrícia, tem um senso de humor impecável. Eu desliguei a chamada, a tela voltando para o papel de parede, e joguei o celular dela de volta na bolsa peito morto. O silêncio voltou, mas agora era preenchido pelo eco do grito mudo de Marcelo do outro lado da linha. Patrícia finalmente desabou, não em lágrimas de tristeza, mas de fúria e derrota. Seu corpo tremia. Você me arruinou. Você arruinou a vida dele, ela gritou, a voz estrangulada. Não, Patrícia, eu apenas reajustei o preço da piada. E a propósito, ainda temos um compromisso. Eu peguei as chaves do carro, meu paletó, e olhei para ela, vista, alguma coisa decente. Você vai assinar os papéis hoje, e vamos entregá-los pessoalmente ao meu advogado, no mesmo escritório onde o Marcelo vai receber a notificação de falência do contrato dele. Eu quero ver o olhar dele quando ele entender que não foi apenas a esposa de outro que ele destruiu, mas a própria base da sua vida que ele construiu em cima da arrogância. A segunda-feira ainda estava longe de terminar, e o show de horrores que eu havia planejado estava apenas começando.
e o próximo ato seria em um palco muito mais público do que a nossa cozinha. Eu a puxei pelo braço, a força fria e inegociável. Ela veio, porque agora ela não era mais a dona da casa ou a esposa. Era minha refém, minha testemunha ocular de uma vingança executada com a precisão de um cirurgião cardíaco. O Aras estava vendido, mas eu ainda era o dono do chicote. Eu a arrastei para fora do café. A luz da tarde parecia suja, e o ar na rua era pesado com a promessa de tempestade. Patrícia tropeçava, os saltos desconfortáveis agora, sob o peso da realidade. Ela tentou se soltar uma vez, um movimento fraco e patético que eu ignorei. Eu a empurrei para dentro do meu carro, o cheiro de couro novo, um cheiro que ela adorava. Agora deveria parecer o odor fúnebre de algo que morrera. No banco do passageiro ela encolheu-se, os olhos fixos na paisagem que passava. As lágrimas pararam de rolar, substituídas por uma espécie de palidez cerâmica, como se toda a vida tivesse sido drenada dela. Você não tem o direito de me fazer isso, ela sussurrou, a voz raspando, sem força. Eu mantive os olhos na estrada, a aderência no volante tão firme, que meus nós dos dedos estavam brancos. Direitos, Patrícia? Qual foi o direito que você invocou quando me chamou de coitado para o seu amante? Você achava que o casamento era um contrato de piada, onde apenas eu pagava e vocês riam? O direito que eu tenho é o de reequilibrar o caos que vocês criaram, e eu o farei com precisão contábil. Ela tentou novamente, apelando para uma memória que eu já havia incinerado. Nós tivemos bons momentos. Eu não sou inteiramente má, André. Você sabe disso. O carro parou no sinal. Eu virei a cabeça lentamente, deixando meus olhos a perfurarem. Você riu, Patrícia. Isso é o que define você. Você me garantiu que eu era estúpido. Você se divertiu com a minha vulnerabilidade. E o Marcelo, ele gostou de ter o controle do seu corpo e do meu dinheiro, tudo ao mesmo tempo. Não, Patrícia. O mal é ativo. A sua maldade era passiva, mas a dele era predadora. E é por isso que a retribuição tem que ser total. Eu aumentei o volume do rádio, abafando qualquer outra tentativa dela de se redimir com migalhas emocionais. Não havia volta. Ela era um objeto que eu estava transportando para a cena do crime final, para que ela pudesse ver a poeira assentar sobre a ruína que ajudou a construir. Chegamos ao prédio de vidro e aço do meu advogado, o Dr. Albuquerque. O tipo de lugar onde fortunas são feitas e desfeitas, com a mesma indiferença fria. Eu forcei Patrícia a caminhar ao meu lado. Seus ombros estavam tensos, mas ela não resistiu mais. Ela sabia que a luta física era inútil, e que a luta emocional havia sido perdida há muito tempo. O escritório de Albuquerque era silencioso, forrado em madeira escura, cheirando a café forte e poder. Patrícia sentou-se na cadeira de couro, diante da mesa, onde os papéis do divórcio estavam meticulosamente empilhados. Albuquerque, um homem de 40 e poucos anos com a aura de quem nunca perdeu uma causa, abriu a caneta tinteiro. Patrícia lhe disse, sem emoção, por favor, assine aqui e aqui, confirmando que você concorda com a divisão de bens e a renúncia de qualquer reivindicação futura sobre o capital de André, exceto pelo que já foi acordado. A caneta tremeu na mão dela. Ela leu a primeira página rapidamente, o rosto contorcendo-se ao ver a lista dos ativos que ela estava perdendo, a casa do Ara já vendida, os investimentos que ela acreditava serem dela e, o golpe mais baixo, a cláusula que garantia que eu ficaria com a posse exclusiva dos cavalos. A única coisa que ela dizia amar de verdade. Você pegou tudo, ela disse. A voz quase inaudível. Eu paguei por tudo, Patrícia. A diferença é fundamental. Eu respondi, encostado na estante, observando. Ela assinou. O som da caneta arranhando o papel foi alto demais naquele silêncio tenso. Era o som do seu mundo sendo desmantelado em tinta preta e burocracia. Mal ela terminou a última assinatura, o telefone na mesa de Albuquerque tocou. Ele atendeu, a expressão de metal, inalterada. Sim, ele tá aqui. Por favor, peça para aguardar. Entendo. Albuquerque olhou para mim, um pequeno brilho de satisfação profissional em seus olhos. André, seu amigo Marcelo, chegou. Parece que ele tá bastante alterado. Meu assistente o informou que ele precisa de uma reunião de emergência sobre um contrato chinês, e que essa emergência envolve você. Patrícia levantou a cabeça bruscamente, o pânico acendendo em seus olhos. Traga-o, eu ordenei. Eu queria esse momento. Queria que ela sentisse o mesmo embrulho no estômago que eu senti.
na manhã da segunda-feira. A porta se abriu. Marcelo entrou. E a palavra alterado era um eufemismo. Ele estava pálido, a gravata torta, o cabelo desgrenhado como se tivesse corrido por quilômetros. Ele viu Patrícia sentada ali, à mesa de divórcio entre ela e Albuquerque, e parou. O choque o congelou na soleira da porta. Patrícia, o que você está fazendo aqui? Sua voz era aguda, carregada de desespero financeiro e agora de confusão emocional. Ele nem sequer olhou para mim a princípio. Seu foco era nela, a consultora de traição que agora estava ali, na cena do crime, assinando o fim de uma era. Eu me desencostei da estante. Ela tá finalizando a papelada, Marcelo. Nada que você precise se preocupar, a menos, é claro, que você estivesse esperando que ela viesse correndo te consolar pela sua perda catastrófica de 10 milhões. Marcelo finalmente olhou para mim, e seu rosto se contorceu em uma máscara de ódio puro e medo. Você, seu maldito lunático, eu sei que você está por trás disso. Eu sei que foi você quem moveu aquelas de dívidas. O que você quer é dinheiro. Eu te pago, André. Eu te pago o dobro do que você perdeu. Ele estava gritando. A dignidade profissional que ele vendia havia desaparecido. Eu apenas sorri. Um sorriso frio e sem alegria. Dinheiro? Eu já tenho o seu dinheiro, Marcelo. Eu tenho o valor da sua reputação, o custo da sua arrogância. E mais importante, eu tenho a sua lição. Você e Patrícia riram de mim. Vocês debocharam da minha burrice. E agora, você entende o preço de uma piada ruim? Albuquerque colocou um novo maço de papéis sobre a mesa. Não eram os documentos do divórcio. Eram os documentos da notificação legal, que confirmavam a perda do contrato chinês, com detalhes sobre a reestruturação da dívida que agora o colocava à beira da falência pessoal, não apenas profissional. Marcelo, Albuquerque falou com a voz de quem anuncia um funeral. Seu consultor me instruiu a entregar isso pessoalmente. O colateral foi executado. O negócio foi desfeito. E, como Patrícia pode confirmar, ele gesticulou para a ex-esposa destruída. O preço da discrição falhou miseravelmente. Marcelo deu um passo cambaleante para trás. Ele olhou para Patrícia, uma fúria selvagem substituindo o medo. Você sabia que ele estava fazendo isso. Patrícia não teve forças para mentir. Ela apenas balançou a cabeça, um soluço seco escapando de sua garganta. Não, Marcelo, eu intervi, a voz cortando o ar como um bisturi. Ela só soube o custo da lição. Ela tá aqui para provar que, mesmo em ruínas, o pagamento foi feito. Eu não apenas a tirei de você, eu a usei como a caneta para assinar a sua sentença de morte financeira. O Aras está vendido, os bens estão divididos, e o seu cheque de comissão vai pagar pelo meu novo começo. E vocês dois, eu me incline, garantindo que meus olhos fossem a última coisa que ele veria antes de cair no abismo. Vocês dois têm um ao outro para culpar pelo resto das suas vidas vazias. Aproveitem o humor. O corpo de Marcelo começou a tremer. Não era apenas raiva, era o tremor de alguém que percebe que está caindo de um penhasco, e não há rede de segurança. O show de horrores estava atingindo a sua performance máxima, mas eu ainda não estava satisfeito. A punição precisava ser eterna, e eu ainda precisava de um ato final, que garantisse que eles nunca pudessem recomeçar de verdade, nem mesmo juntos, na miséria. E eu já havia plantado a semente para isso, naquelas cláusulas de divórcio que Patrícia assinou sem ler direito. O preço da liberdade dela era a eterna vigilância e a falência dele, garantindo que o amante nunca seria capaz de sustentá-la novamente. A corda ainda estava no meu pescoço, mas o nó final era para eles. Eu observei Marcelo desmoronar. Não foi um colapso repentino e barulhento. Foi o som oco de um edifício implodindo de dentro para fora. Os músculos do rosto dele relaxaram de um jeito estranho, a pele pálida esticando sobre o osso, e ele começou a tremer incontrolavelmente. Um espasmo nervoso que a princípio confundi com raiva, mas era medo puro, o medo da miséria, que ele nunca soubera que existia. Ele olhou para Patrícia, mas não havia amor, nem cumplicidade. Havia apenas a acusação mútua de dois ratos presos na mesma armadilha. Albuquerque Tausio, incomodado com o silêncio pesado da minha vitória. Ele, o advogado frio e pragmático, parecia agora o coveiro que acaba de fechar o caixão de seu cliente. Eu me virei,
O casaco já estava sobre o meu braço. Meu corpo estava cansado, mas minha mente estava funcionando em uma frequência aguda e dolorosa. A vingança tem o gosto de cinzas, mas é um sabor necessário. Agora, Patrícia, minha voz era suave, quase carinhosa, o que a fez encolher como se eu a tivesse chicoteado. Você assinou os documentos que garantiam a sua liberdade. Mas a liberdade sempre tem uma letra miúda, não é? Marcelo, ainda balbuciando algo sobre apelação, tentou se levantar da cadeira. Mas foi Patrícia quem prendeu o olhar no meu. O terror estava fresco nela. Ela finalmente percebera que o preço da sua discrição falhou miseravelmente. E o preço do seu divórcio era bem mais alto do que ela imaginava. Ela não tinha lido os documentos, confiando na urgência de se livrar de mim e na promessa de recomeço com Marcelo. Palbright, você recebeu sua pequena indenização. Eu continuei, ignorando Marcelo que agora segurava a testa, gemendo. O Aras foi vendido, sim. Mas você se lembra da cláusula de não competir e não divulgar que assinamos? Aquela que parecia apenas burocracia para proteger meus interesses na venda da empresa? Os olhos dela se arregalaram. Albuquerque, que era meu advogado e não o dela, permaneceu estoico. Aquela cláusula, meu amor, eu disse, dando um passo em direção à porta, não se aplica apenas a mim. Ela se aplica a você também. E, por um período de 5 anos, você está proibida de participar de qualquer atividade de consultoria ou investimento que utilize redes de contatos semelhantes às que você e eu construímos juntos. Não pode trabalhar para concorrentes. Não pode abrir uma empresa que concorra com os antigos interesses de Marcelo. E o mais delicioso de tudo, não pode ser sócia, nem mesmo cônjuge, de qualquer pessoa que tente fazê-lo. O ar sumiu dos pulmões de Patrícia. A implicação era brutal. Marcelo não tinha apenas perdido tudo. Ele perdera a única tábua de salvação que um homem como ele teria. A capacidade de usar a esposa como testa de ferro, ou acesso à rede social dela, para construir um novo império nas sombras. Eu havia tornado Patrícia um peso morto, uma âncora financeira e profissional. Se Marcelo tentasse usar qualquer esquema para se reerguer no setor que o sustentava, a cláusula seria acionada, e a responsabilidade civil recairia inteiramente sobre Patrícia, consumindo o pouco que lhe restava da indenização e a colocando em litígio perpétuo. Patrícia olhou para Marcelo, não como a amante apaixonada, mas como a portadora de uma praga. Se você trabalhar, Patrícia, eu finalizei, pondo a mão na maçaneta, sentindo a frieza do metal como a frieza que tomara conta da minha alma. O acordo se anula, e você terá que me pagar cada centavo de volta. Você terá que pagar pelos erros dele. Você tem a liberdade de ser pobre e inútil, mas não a liberdade de prosperar. E ele? Ele tem a amante, mas ela é um passivo, que garante que ele nunca mais voltará a ser o homem que você desejou. O corpo de Patrícia começou a balançar junto com o de Marcelo. Eles eram um par de destroços à deriva. Saí da sala sem olhar para trás, deixando o silêncio carregado do escritório de Albuquerque ser preenchido pelo som dos soluços histéricos de Patrícia, misturados com a tosse seca e raivosa de Marcelo. Mas a vitória ainda não era completa. Eu tinha que garantir que eles vivessem sob minha sombra, e para isso, eu tinha plantado uma última semente. Naquela mesma semana, liguei para Patrícia. Ela atendeu ao terceiro toque, a voz embargada e cheia de medo. O que mais você quer? Ela sussurrou. Quero que você me encontre, eu disse, sem Marcelo. Em um lugar que você conheça bem, temos que falar sobre aquilo. Aquilo era o segredo que eu havia guardado durante a fase de planejamento da vingança. Algo que eu sabia que faria Patrícia trair Marcelo mais uma vez. Mas dessa vez, por sobrevivência pura, e para garantir que a traição se tornasse um ciclo vicioso de desconfiança entre eles, eu precisava que ela guardasse a minha carta. 2 horas depois, estávamos sentados em um café discreto, onde costumávamos tomar café da manhã nos fins de semana. O cenário era uma ironia dolorosa. Ela estava magra, mal vestida, o glamour de empresária evaporado. Eu não tenho mais nada. O que você quer de mim? Ela chorou, limpando uma lágrima com um guardanapo amassado. Eu quero garantir a sua obediência, eu respondi, empurrando para ela um envelope fino. Marcelo está desesperado. Homens, como ele, sempre tentam. E quando ele o fizer, ele vai procurar a única coisa que ele valoriza mais que dinheiro: a reputação. Ela franziu a testa. O que tem aí são os registros de áudio completos.
Não apenas as mensagens de vocês rindo de mim, mas as conversas dele com os parceiros chineses, onde ele zombava da cultura burocrática deles. As gravações dele confessando a propina que garantiu o primeiro contrato, tudo o que prova que a falência não foi apenas má sorte, foi fraude corporativa e má conduta internacional. O rosto dela empalideceu ainda mais. Por que está me dando isso? Porque é o seu seguro. Eu sorri, mas sem humor. Se ele tentar usar você, se ele tentar te manipular ou culpar, ou o pior, se ele tentar reverter legalmente a cláusula de não competica, o que ele fará quando o desespero bater? Você usará isso. Eu me inclinei sobre a mesa. Ele vai tentar se reerguer, e no processo ele vai te arrastar para o buraco novamente. Mas se ele souber que você tem a prova do crime dele, a prova que o leva não apenas à falência, mas à prisão e a uma proibição global de negócios, ele vai ter medo. Ele vai ter medo de você, Patrícia. Eu a obriguei a aceitar o envelope. Aquele envelope era a garantia de que o relacionamento dele seria construído sobre uma fundação de veneno e desconfiança mútua. Ela seria a guardiã do segredo mais destrutivo dele, e ele jamais poderia saber disso. A arma final da minha vingança não era a perda financeira, mas a certeza de que a cada noite que eles passassem juntos, ela estaria dormindo ao lado de um homem que ela poderia aniquilar a qualquer momento. Guarde bem, eu instruí, a voz fria, e não cometa o erro de pensar que isso te liberta. Isso apenas garante que enquanto você apodrece, ele apodrecerá mais rápido. Você tem 5 anos de miséria garantida. Aproveite a lição. Eu a deixei ali, sozinha no café que testemunhara anos de nosso casamento, agora testemunhando o pacto de sua própria destruição. O corpo de Marcelo tremeria de medo, não de raiva. E Patrícia viveria no terror constante de ser descoberta por ele. O pagamento da piada ruim estava sendo parcelado, e eu era o cobrador que nunca se cansaria de bater a porta. Eu finalmente comecei a sentir o frio prazer da punição eterna, mas eu sabia que não era o fim. Eles ainda tinham que rastejar, e eu estaria esperando pela próxima oportunidade de apertar a corda. O ciclo de traição entre eles apenas começou. Eu me afastei do café com a sensação de ter fechado a tampa de um sarcófago, deixando Patrícia lá dentro, sufocando com o peso da minha misericórdia distorcida. O envelope não era um presente, era um fardo, um relógio bomba que a forçava a passar cada segundo ao lado de Marcelo, sabendo que ele era tóxico, e sabendo que ela era o antídoto letal, que ela não podia usar, sem destruir a si mesma também. Eu precisava ver o efeito, eu precisava degustar a putrefação lenta. Eu vendi a casa que compartilhamos, claro, a mansão que cheirava a traição e a perfume barato, e me mudei para um pequeno apartamento, estrategicamente localizado na Zona Leste, onde eles foram forçados a se realocar. Era um bairro decente, mas que gritava fracasso para quem havia vivido no alto padrão de Alphaville. Eu não estava me escondendo, eu estava me posicionando para observar o circo desabar. Os primeiros meses foram o mais puro silêncio ensurdecedor. O tipo de silêncio que precede a tempestade, ou melhor, o definhamento. Eu tinha informantes sutis funcionários dele que haviam sido descartados no processo de falência, e eles me alimentavam com migalhas de informação sobre a nova vida do Marcelo e o carro de luxo, trocado por um sedã chinês de segunda mão, a humilhação de ter que pedir fiado na padaria local, e o mais importante, a crescente irritação dele. Marcelo não sabia viver sem ser o centro do universo corporativo. A ausência de poder o estava devorando por dentro. Ele começou a beber mais cedo. As reuniões secretas em que ele tentava ressuscitar algum negócio fracassavam antes mesmo de começar, porque a reputação, aquela que lhe zombou ser tão fácil de comprar, estava arruinada. Não apenas arruinada, estava manchada pelo cheiro de fraude que eu havia plantado nos boatos do mercado. O terror dela era palpável, mesmo à distância. Patrícia, acostumada a gastar sem olhar o extrato, agora tinha que controlar as contas e suportar o mau humor de um megalomaníaco preso em uma jaula de 3 quartos. Eu a vi uma vez no supermercado. Ela estava diferente. Não era a exuberância que antes me cegava. Ela estava vestindo roupas desbotadas, o cabelo preso de qualquer jeito, e havia olheiras profundas. Ela não me viu. Ela estava encarando uma prateleira de azeites, fazendo cálculos mentais,
E no olhar dela não havia mais a zombaria da mulher, que riu de mim nas mensagens, mas sim a exaustão de quem se torna prisioneira do seu próprio desejo. Aquilo me aqueceu de uma forma perversa. E então, o esperado aconteceu. Marcelo, na sua espiral de desespero e negação, começou a culpar a Patrícia. Ele precisava de um bode expiatório para explicar por que seus planos de DNA não estavam funcionando. E ela, tendo a prova de que ele era o criminoso, tinha que engolir cada acusação, cada grito, cada copo jogado, porque usar o envelope significava não apenas aniquilá-lo, mas jogar sua própria vida na fogueira pública. A ironia era deliciosa. Ela estava vivendo o inferno da submissão para proteger o criminoso que a traiu, porque a alternativa era a guerra total. Aquele envelope era uma coleira invisível, que a impedia de reagir. Eu soube, através de um contato, que Patrícia havia saído de casa em uma noite particularmente violenta, levada às lágrimas pelo surto de Marcelo, que alegava que a culpa de tudo era dela por não ter sido uma esposa mais incentivadora. Ela havia dirigido até um hotel barato e ficado lá por 2 noites. Eu a segui, mantendo a distância exata para ser uma sombra, um fantasma, que ela não podia ver. Na manhã do 3º dia, ela estava sentada no carro, olhando para o envelope guardado no porta-luvas, o dedo, tremendo, sobre o vinco do papel. O rosto dela estava dividido entre o desejo gritante de liberdade e o terror da destruição. Ela pensou em usar, eu soube que ela pensou em usar, mas ela não usou. Ela respirou fundo, ligou o carro e voltou para casa, para o lado dele, para a miséria garantida que eu havia orquestrado. Ela estava escolhendo a sobrevivência miserável, em vez da redenção explosiva. Aquela volta dela para Marcelo foi o ápice da minha satisfação. Ela não era mais uma ameaça ou uma zombadora. Era uma escrava do meu planejamento. E eu sabia que Marcelo não aguentaria muito tempo naquele estado de estagnação. O egocêntrico precisa de palco. E sem dinheiro, o palco dele é o drama doméstico. Ele começaria a apertar os parafusos dela, buscando reação, buscando um sinal de fraqueza. E o meu trabalho era esperar até que ele a empurrasse tão fundo no poço que ela fosse forçada a abrir o envelope, libertando a catástrofe que me garantiria o espetáculo final. Mas até lá, eu assistiria à tragédia em atos lentos, sabendo que cada lágrima dela era o pagamento por aquele sorriso compartilhado. O jogo não era sobre quem ganhava dinheiro, era sobre quem perdia mais alma. E eles estavam perdendo, a cada dia. Eu estava pronto para o próximo movimento, para o momento em que a paranoia de Marcelo o levasse a procurar o envelope que Patrícia escondia. E quando isso acontecesse, eu estaria pronto para ligar para as autoridades. O cheiro de álcool barato e desespero era o perfume daquela casa, um odor que eu podia sentir de longe, no mapa de calor da minha vingança. Patrícia havia voltado sim, mas não como esposa, e sim como uma cuidadora estoica de um cadáver social chamado Marcelo. Eu a assistia através das câmeras que instalei na rua, e principalmente através da rede de informações que montei, contas bancárias monitoradas, registros de consumo de energia, padrões de silêncio e eles haviam se transformado em 2 marionetes presas pelo mesmo fio de miséria. Marcelo, sem o dinheiro para bancar a persona de empresário descolado, era apenas um bêbado barulhento e ressentido. Ele parou de procurar por oportunidades e passou a procurar por culpa. E a culpa dele era Patrícia, sempre Patrícia. Ele a acusava de ter atraído a má sorte, de não ter rezado o suficiente, de ter gastado demais quando havia dinheiro, de não ter sido frugal o suficiente agora que não havia nada. O silêncio dela, antes um sinal de submissão, passou a ser interpretado por ele como um planejamento secreto. Ele ficava horas observando Patrícia lavar louça ou passar roupas, os olhos vermelhos e apertados, esperando um sinal de que ela estava preparando a fuga. A minha diversão se tornou mais refinada. Eu percebi que Patrícia, apesar de sua escolha pelo inferno conhecido, estava fazendo pequenos movimentos de formiga. Pequenos saques, sempre abaixo do limite de alerta. R$ 100 aqui, 200 ali. Não o suficiente para fugir, mas o suficiente para construir um ninho de emergência, uma reserva para um pneu furado ou para uma noite fora, quando o terror se tornasse insuportável. Eu não intervi, eu queria que ela tivesse esperança, para que a queda fosse mais longa e dolorosa. Ela estava economizando para sua próxima submissão. O ponto de virada veio na 3ª semana após o retorno dela. Marcelo estava completamente descompensado.
Ele havia vendido o último relógio de valor e gastado o dinheiro em garrafas de uísque de segunda linha. E uma terça-feira cinzenta, Patrícia estava na sala de estar, sentada imóvel, lendo um livro. Não um livro qualquer, eu percebi ao analisar a foto da capa que um dos meus contatos me enviou, mas um romance policial antigo, um que ela lia na faculdade, um objeto que significava segurança para ela. Marcelo entrou cambaleando, tropeçando no tapete. Ele não estava irritado, estava faminto pela reação dela. Ele queria a briga para sentir que ainda existia. O que você tá lendo? Planejando a cena do crime, Patrícia? Ele sibilou, a voz pastosa, o hálito azedo. Patrícia não levantou os olhos. É só um livro, Marcelo, só um livro. Você tá escondendo algo. Eu sei que tá. Você acha que sou burro? Por que você tá tão calma? Ninguém fica calma quando a vida está desmoronando, a menos que você tenha um plano de fuga. Ele se atirou contra ela, não com a intenção de agredir, mas do dominó, de confiscar a calma dela. Ele arrancou o livro das mãos dela e o jogou na parede. A lombada estalou. O livro se abriu. E ali, no miolo oco que ela havia cavado metodicamente páginas adentro, escondido no centro da velha edição de capa dura, não estava o envelope. Não, o envelope estava em um lugar muito mais seguro, eu sabia. Mas ali estava algo que me fez rir baixinho, um som que só o meu peito podia ouvir. O celular antigo dela. Um tijolo descartável, da época em que celulares eram apenas celulares, desconectado de tudo, carregado uma vez por mês. Silencioso, sem rastreio, um telefone que ela só usaria para ligar, para emergência, ou para mim. Marcelo viu o telefone, pequeno e negro, aninhado naquele buraco de papel. O rosto dele se contorceu, não pela descoberta do crime financeiro, mas pela traição da reserva de emergência. O que é isso, sua silenciosa? Você tem uma linha de fuga, é isso? Você tá falando com quem? Marcelo agarrou o braço dela com a força de um homem que perdeu tudo e só tem a raiva como posse. Patrícia não chorou, e isso foi a coisa mais aterrorizante para ele. Ela apenas olhou para o telefone e depois para ele, com a frieza de quem já está morta. É o meu seguro, Marcelo. Eu sei quem você é. Aquelas palavras, a afirmação de que ela o conhecia, em sua essência criminosa e patética, acenderam o fogo final nele. Ele jogou o telefone na lareira, que estava fria e cheia de cinzas. O aparelho estalou e o plástico começou a derreter. Mas a frase havia sido dita. Ela tinha um segredo maior. E se ela tinha um segredo, certamente ela tinha a prova. Eu senti o meu estômago gelar. Aquele incidente não era o final. Era o prelúdio de uma busca maníaca. Marcelo agora sabia que precisava encontrar o que Patrícia escondia, não para se proteger da lei. Isso era abstrato para ele, mas para se proteger dela. Ele precisava desarmá-la completamente. Eu intensifiquei a vigilância. As luzes da casa de Patrícia passaram a ficar acesas até às 3 da manhã. Ouvi, através de microfones direcionais que consegui discretamente instalar nas árvores vizinhas, o som de gavetas sendo reviradas, de móveis sendo arrastados, do desespero de Marcelo vasculhando metodicamente cada centímetro da casa, buscando o fantasma da traição de Patrícia. E Patrícia? Ela não reagia, não defendia seus esconderijos. Ela apenas assistia. Eu sabia que o envelope estava no lugar mais improvável possível, um truque que aprendi assistindo a filmes de espionagem que ela tanto gostava. Dentro do tanque de água sanitária do vaso sanitário do banheiro de hóspedes, vedado em tripla camada de plástico, um lugar que só seria revirado em uma inspeção policial. Mas Marcelo não pensava logicamente, ele pensava com o fígado inflamado. Ele estava perto. Eu podia sentir. A pressão dele estava aumentando exponencialmente. Eu estava contando as horas, calibrando o momento exato em que a sua fúria cega o levaria a tocar naquele envelope. E quando ele o fizesse, eu precisava estar pronto para a ligação, para o meu papel de cidadão preocupado que, acidentalmente, encontrou provas de fraude fiscal, enquanto investigava uma denúncia anônima de violência doméstica. Eu tinha que ser o herói moral, mesmo sendo o demônio da orquestração. O espetáculo estava quase começando, e eu não perderia um segundo. As horas seguintes foram uma sinfonia de violência doméstica estrutural. Marcelo não estava mais apenas vasculhando. Ele estava demolindo. Eu ouvia cada raspagem de metal, cada pancada surda através dos meus equipamentos de escuta. Confortavelmente sentado na minha van escura,
bebendo café e observando o espetáculo através da mira noturna. As luzes da casa, agora quase sempre brancas e frias, pareciam expor uma radiografia da sua sanidade em frangalhos. Ele começou pelos lugares mais óbvios, a estante de livros que Patrícia tanto amava, despejando centenas de volumes no chão, folheando cada um com a brutalidade de quem procura um cifrão. Depois vieram os quadros. Ele não os tirou da parede. Ela os rasgou, procurando por um cofre, um compartimento secreto, que só existia na sua cabeça paranoica. O som do tecido da tela se desfazendo, o cheiro de tinta velha misturado com o cheiro de suor e desespero de Marcelo. Era quase palpável, mesmo à distância. Ele estava perto, mais longe. O envelope, o meu bilhete de saída moral, repousava seguro no banheiro de hóspedes. A busca dele se tornou um ato de autoflagelação. Ele começou a usar um pé de cabra. Na terceira noite, ele começou a arrancar os rodapés. Ela não vai rir de mim de novo. Eu ouvi através do canal ultrassensível a voz dele rouca, de gritar pro vazio. Ele acreditava que o segredo estava enterrado no concreto, que Patrícia tinha cavado a própria sepultura na fundação da casa que construíram juntos. Ele estava quebrando lá para encontrar o motivo da sua vergonha. E Patrícia, essa estátua de mármore, assistia tudo do topo da escada, sem intervir, sem piscar. Ela sabia que cada golpe na madeira era um golpe na alma dele. Eu calculei que ele chegaria ao banheiro de hóspedes pela manhã. Eu estava pronto. A história de cobertura para a polícia estava ensaiada. O tom do voz do cidadão de bem chocado estava perfeito. Mas o destino, ou Patrícia, é um roteirista mais perverso do que eu. O clímax da sua destruição veio no quarto de vestir dela. Marcelo não estava procurando evidências fiscais ali. Ele estava buscando o cheiro do amante, o resquício físico da infâmia. Ele rasgou o tapete persa que ela havia comprado na viagem deles a Istambul e o puxou para o lado com tanta força que o som do rasgo ecoou como um tiro. E foi ali, escondido sob o tapete, no que parecia ser um buraco mal remendado no piso de madeira, que ele encontrou algo. Não era um envelope triplamente selado. Era um telefone, um aparelho barato, pré-pago, que Patrícia usava como um tipo de diário digital, ou, o que era muito mais provável, como um segundo canal de comunicação para zombar dele. Marcelo se ajoelhou, o pé de cabra pendurado na mão, ofegando. Ele não precisava de senha. O telefone estava desbloqueado, talvez propositalmente, e o que ele encontrou na galeria de fotos não eram extratos bancários forjados ou planilhas de contabilidade. Eram vídeos. Vídeos curtos, granulados, tirados no reflexo do espelho do banheiro dela. Não eram cenas de sexo explícito e rampio. Eram Patrícia e o amigo, o canalha do Adriano, sentados no chão, bebendo vinho caro e refazendo, em tom de paródia, as brigas mais histéricas que Marcelo havia tido com ela. Patrícia com a voz de choro falsa e esganiçada. Adriano imitando a postura raivosa e o sotaque caipira de Marcelo. Eles riam de partir a espinha. Eu ouvia os risos deles através do fone, um som estridente e alegre, que contrastava com o silêncio mortal da casa. Mas o último vídeo, não havia som no início, apenas a imagem de Patrícia, vestindo apenas uma camisa social dele, filmando o seu próprio abdômen. Eram hematomas, azuis, roxos, feios, marcas da violência que ele negava e que ela havia documentado com frieza clínica. No final do clipe de 10 segundos, a câmera se virava para o rosto dela, e ela sorria. Um sorriso duro, sem humor, e uma única legenda na tela, adicionada em algum aplicativo de edição amadora. Para a próxima denúncia, guardado. O som que Marcelo fez ao ver aquilo não foi um grito. Foi um animal ferido, um ruído oco, de alguém que percebe que não é apenas odiado, mas também ridicularizado e completamente previsível. O jogo de Patrícia era muito mais sutil. Ela não só o traiu e o incriminou, ela o transformou em uma piada de mau gosto. Nesse momento, o foco de Marcelo mudou. A busca pelo envelope fiscal que o levaria à prisão federal ficou secundária. A prioridade agora era apenas uma: silenciar Patrícia. Apagar o registro da sua humilhação. Ele jogou o celular na parede e se virou para Patrícia, que descia a escada, lentamente, como se estivesse descendo ao inferno para encontrá-lo. Eu observei a cena,
sabendo que a minha intervenção teria que ser adiada por algumas horas. O espetáculo agora era puramente conjugal, puramente sádico. Marcelo não iria matá-la. Ele era muito covarde e muito egoísta para isso. Mas ele faria dela um exemplo, e esse exemplo seria o meu sinal para apertar o botão de pânico para a polícia. Eu precisava que ele se sujasse o máximo possível. Patrícia chegou ao último degrau. Ela ergueu a mão não para se defender, mas para apontar. Você perdeu, ela sussurrou. Você perdeu a casa, o dinheiro, a sua dignidade. E eu gravei tudo. Eu observei Marcelo correr na direção dela, tropeçando nos escombros do seu próprio casamento. Eu sorri. O show de horrores estava apenas aquecendo. Eu tinha a gravação do animal, agonizando. Agora eu só precisava esperar o momento certo para entregá-lo. E o tinha tudo exceto a pressa. A pressa era inimiga da arte da destruição. Ele correu, não como um touro, mas como um boneco desengonçado, que teve seus fios puxados por uma mão invisível. A mão da humilhação pura, que quebra os joelhos e a dignidade. O impacto não foi um soco limpo, mas uma colisão de corpos fatigados. Um som pastoso e úmido de Patrícia, batendo as costas contra o rodapé da parede. Não houve grito imediato. Apenas o ar sendo espremido dos pulmões dela. Marcelo estava sobre ela, babando a saliva de sua fúria. As mãos não procurando ferir, não ainda, mas procurando o maldito celular. O receptáculo da sua derrota. A prova digital de que ele era uma piada de segunda categoria. Cadê? Onde você colocou? Ele urrava, a voz rouca e fina, um som patético para o gigante de ego que ele sempre quis ser. Patrícia não reagia com medo. Ela reagia com cansaço e uma maldade fria. Ela aceitou a camisa social dele subindo e revelando a pele pálida da coxa, e ela o chutou. Não com força, mas o suficiente para desequilibrá-lo. Foi nesse milissegundo de desequilíbrio, quando Marcelo cambaleou para trás, as mãos vindo vazias, que ela se levantou e correu para a estante mais próxima, tirando de trás de um porta-retrato de casamento, ironicamente, o aparelho que ele procurava. Ela o segurou no ar entre o polegar e o indicador, um troféu macabro. Ela perguntou. A voz de volta, ao tom sussurrante e venenoso, que eu havia gravado. Este está sincronizado com a nuvem, querido. Se você quebrá-lo, a nuvem chove. Se você me matar, a nuvem inunda a delegacia. Você está cercado. A racionalidade dela era o último prego no caixão da sanidade dele. Marcelo parou. Ele não iria correr atrás do celular. Ele percebeu que precisava destruir a fonte, não o mensageiro. Os olhos dele percorreram a sala, varrendo o que restava do lar, que Patrícia havia transformado em armadilha. Aquele jogo de xadrez antigo na mesa de centro que o pai dele havia dado. A luminária de design italiano que eles pagaram em 1000 prestações. O espelho veneziano que ela tanto amava. O que se seguiu foi menos uma briga e mais um espetáculo de miudezas estilhaçadas. Ele não a tocou mais. Em vez disso, ele começou a quebrar, metodicamente com a precisão de um cirurgião bêbado. O peso do abajur foi arremessado contra a TV de 60 polegadas, que se partiu em um mosaico de cristal e fumaça eletrônica. O som do vidro estourando, ensurdecedor, finalizando o áudio daquela noite. Ele esvaziou a garrafa de vinho que Patrícia e Adriano haviam bebido, não bebendo, mas jogando o líquido púrpura sobre o sofá de veludo branco, manchando, estragando, vandalizando a memória de uma vida que ele acreditava ter construído sozinho. Patrícia observava. Ela parecia entediada, os braços cruzados, a respiração finalmente voltando ao normal. Ela não fugia. Ela queria a destruição. Era a confirmação visual de que o animal estava enjaulado e consumindo a si mesmo. Ele finalmente parou, ofegante, as mãos tremendo, o suor escorrendo pela testa e pingando no carpete caro, agora uma mistura imunda de vinho, poeira e vidro pulverizado. Ele parecia ter envelhecido 10 anos naquele frenesi de 5 minutos. E então, ele viu o envelope. Aquele envelope pardo, gordo, o documento que ele acreditava ter escondido tão bem entre os livros de contabilidade antigos na prateleira superior. Patrícia, com a calma de quem espera um táxi, simplesmente apontou para o topo da estante. O que foi? Procurando isso? Não foi Patrícia quem o pegou. Foi a ironia da vida. O envelope estava ali visível,
porque ela o havia movido para um local onde a poeira não o atingisse. Não porque ela quisesse ossá-lo, mas para mantê-lo limpo antes de entrega, lou as autoridades federais. Era a prova da fraude, o cheque sem fundo, a ponta de lança que perfuraria a empresa e o futuro dele. O corpo de Marcelo reagiu. Antes que sua mente pudesse processar, ele deu um salto, alcançando o envelope, puxando-o com tanta força que arrancou a prateleira inteira da parede. Madeira, livros e gesso desabaram no chão. Ele abriu o envelope às mãos, rasgando o papel grosso, e então, com um rugido final que parecia vir diretamente do poço da alma, ele começou a mastigar o papel. Foi nesse exato momento, enquanto ele estava ajoelhado, coberto de detritos, enlouquecido e patético, o corpo de um homem de negócios falido, consumido por documentos mastigados, que eu soube que era a hora. Atingido seu pico. A dignidade estava aniquilada, a evidência da sua covardia e do seu temperamento destrutivo estava registrada no áudio da minha linha. E ele estava fisicamente exausto. O monstro tinha se autodestruído. Patrícia sorriu para mim, diretamente para o telefone que ela ainda segurava, como se soubesse que eu estava ali, do outro lado da linha, assistindo. Ela me fez um aceno quase imperceptível. Eu não era apenas o cúmplice dela. Eu era o seu público preferencial. Peguei o meu celular, aquele que estava em modo avião, para não dar a ele qualquer pista de interferência externa. O polegar pairou sobre o número de emergência. E a sensação de poder era doce, metálica na garganta. Não havia mais nada para esperar. A prisão não seria apenas uma consequência legal, seria a libertação dela e a minha da presença desse homem insuportável. Eu respirei fundo, absorvendo o silêncio de cinzas que tinha tomado conta da casa, e apertei o botão. O último ato de um drama que seria viral em poucas horas, e que faria de Patrícia a vítima perfeita. Eu tinha pressa agora, a pressa de quem precisa garantir que o final seja tão chocante quanto o roteiro que escrevemos juntos.